com relação à questão do intervalo para refeição de quem tem jornada de 6 horas, de 15 minutos, que também está previsto na lei, regulamentado na lei, tanto quanto quem tem jornada de 8 horas. No caso desses trabalhadores, né, doutor Anderson, eles têm uma jornada de 6 horas, e no município, já digo uma vida toda, adotava-se que os 15 minutos de intervalo eram feitos dentro da jornada de 6 horas. Os governos anteriores, eles até tentaram mudar isso, não me falha a memória, foi no governo Marcelo Rangel. A entidade sindical, ela foi, conversou com o governo e manteve da mesma maneira, sem a necessidade do registro dos 15 minutos, até como a própria lei estabelece o dispositivo da CLT. Entretanto, o município fez essa alteração, o doutor Anderson, acabou gerando aí, eu acredito, mais confusão do que, de fato, uma organização. Foi isso mesmo? Boa noite aos servidores mais uma vez. Na verdade, é exatamente isso. Nos parece não. É a realidade, né? Até a gente alertou o governo sobre isso, né? Trouxe mais confusão ainda e disse que isso foi decorrente de uma ação judicial, nem a nossa aqui ação, mas de que o servidor teria entrado porque ele não teria os 15 minutos do intervalo. Então, em razão disso, o município adotou essa situação de registrar o ponto. O que nós alertamos desde o início, não precisa bater o ponto. Falamos para a secretária de Recursos Humanos e conversamos também no jurídico, da Procuradoria, no sentido de que o que acontece? Já existe hoje, já é pacificado, que as empresas que possuem mais de 20 empregados, é possível fazer a pré-assinalação, a pré-anotação da jornada do intervalo dos 15 minutos. O que significa isso? O empregador, ele tem a liberalidade de ele poder ir lá e fazer uma anotação no ponto de que este intervalo já está usufruído, sem a necessidade do trabalhador ir lá e registrar esse intervalo. Até porque hoje em dia tudo eletrônico, é uma Exatamente. coisa bem prática, então, né? É uma coisa bem simples de ser feita, é simplesmente o município ir lá e fazer essa anotação na folha e na ficha funcional, pode fazer também no servidor, de que esse intervalo ele está pré-anotado. O que significa isso? Significa que numa eventual ação judicial do servidor, vamos dizer que o servidor de fato tem a pré-anotação, mas não fazia os 15 minutos de intervalo dentro das 6 horas. Se ele não fazia esses minutos, quem vai ter que provar que fazia o intervalo é o servidor. Ou melhor, quem vai ter que provar que não fazia o intervalo é o servidor, com a pré-anotação. Sem a pré-anotação, entende-se que de fato não tem o intervalo. Então, existe um certo sentido na pré-anotação, mas não a necessidade de ir lá e fazer o servidor bater o ponto. Até na semana passada, que nós estivemos lá no Passo, tinha uma fila de gente lá para bater o ponto. Exatamente. Fila de gente para lá e a questão de gasto para o município Aí também. você veja papel, para o servidor ir lá e bater, ficar esperando 15 minutos e bater de novo. Esse exemplo que o doutor está colocando ali. Vamos dizer que no meu tem 10 pessoas que vão entrar no mesmo horário às 13 horas. Né? Aí chega lá, o relógio às vezes falta o papel, deu um problema, digital do trabalhador não funcionou. Aí, resumo da ópera, não preciso nem contar o que vai acontecer. Às vezes pode virar um monte de SEI sem necessidade. Exatamente. Né? Exatamente. Porque não consegui anotar o Ele intervalo, vai ter que ir lá e que se justificar. Exatamente. Então, assim, fazendo a pré-anotação, resolve o seu problema em relação a isso. Fica dentro da jornada, como o município já vem praticando desde sempre, e faz essa situação. O que agora ficou acho que na sexta-feira e hoje, né? Quinta-feira. Na quinta, tivemos mais uma vez uma reunião com a secretária de Recursos Humanos. E ficou meio assim, resolvido que será feito um termo de ciência. O que é esse termo de ciência? A ideia da secretária é que o servidor tenha conhecimento que de fato vai ser pré-anotado e que ele deve fazer os 15 minutos. O que, na verdade, todo servidor já sabe, né? Que tem jornada de 6 horas, tem 15 minutos de intervalo. Então, o que a princípio é para ser feito para regularizar e parar de ter essa questão de anotação do ponto? Vai ser feita uma ciência formal para o sindicato, dizendo que os servidores com jornada de 6 horas, que tem um intervalo de 15 minutos, será feita essa pré-anotação no ponto. E nós, enquanto sindicato, comunicamos aos servidores: olha, servidor, não se assuste que já está pré-anotado o ponto. Que o servidor já tem esse intervalo de 15 minutos, mas não precisa ir lá e bater e registrar. Então, o que parece vai ser resolvido. Esperamos aí que até no decorrer, até sexta-feira, se resolva isso.
Na reunião que a gente teve lá com a secretária, como ainda não está totalmente resolvido, entendemos e acreditamos, né, que nenhum servidor eventualmente que não tenha feito o registro, até a própria secretária relatou que vários setores acabou não acontecendo isso, né, por aquilo que a gente falou logo no começo da nossa fala aqui, né, doutor Anderson? Que ia dar mais confusão. Mais confusão do que organização. Não terá qualquer tipo de prejuízo nesse sentido aí e nem caberia também pela situação em si. Então é bom também o servidor saber que isso, como eu já falei, né, mas reiterar que é uma vontade do empregador. Então ele poderia fazer isso sem precisar dar nenhuma ciência para o sindicato. Mas fazendo uma ciência para nós é só uma forma de ratificar aquilo que nós entendemos que de fato é legal, que é fazer a pré-anotação, e resolve-se isso, fica os 15 minutos dentro das 6 horas, não precisa ir lá mais e ficar batendo ponto, e isso acaba o tumulto, né, que estava gerando. Exatamente. E economia para o município. E se o risco é para uma eventual ação, para o município fica bom e para o servidor também fica tranquilo, porque de fato, se ele está fazendo 15 minutos, não tem o que discutir. Agora, quem não faz os 15 minutos, aí eventualmente pode entrar com uma ação, o que quer que seja, para cobrar os 15 minutos deste intervalo não feito. Né? É do período imprescrito que a lei não nos concede. Nos últimos 5 anos. Né? Exatamente. Então, o sindicato está acompanhando isso, porque principalmente aí o pessoal do prédio, auxiliares de enfermagem, o pessoal onde que faz principalmente nesses locais aí que tem 6 horas, porque ele atinge somente trabalhadores de 6 horas, eles estão na expectativa e ansiosos também para ver o que vai acontecer. Então a gente tem atendido praticamente todos os dias aí 6, 7 pessoas que estão procurando informações como que está essa situação. Então a gente espera que no decorrer dessa semana e até no máximo na sexta-feira, vamos ficar na torcida que resolva e que na segunda-feira a gente possa estar concluindo e mostrando de fato como que vai ficar essa questão aí do intervalo e dos 15 minutos para quem tem jornada de 6 horas.